mostrar a sala aqui. Tá bom, então. Vou encerrar aqui a transmissão, a transcrição. Pronto. Gente, então, boa tarde. Bem-vindos ao quarto Simpósio Reabilita, uma das últimas sessões do simpósio, né? A sessão que vai começar agora às 2h15, aqui no LaSUS, adaptado. Peço desculpas pelo improviso, mas é aconchegante, né? Todo mundo aqui também tem seu valor. Então, eu estou aqui como presidente da banca, porque hoje a banca são das minhas 3 orientandas, muito atentas, que ficaram aí, coitadas, implorando pelo meu tempo, que ficou muito exíguo neste ano, né, com todas as atividades de gestão. Mas agradeço aí a Marília, já conhecia, a Alice, que foi minha aluna aqui da graduação, e a Giovana, que pude conhecer. E muito feliz também por ter 2 pesquisadoras muito competentes aqui, que estão do meu lado há muitos anos, a Fernanda, né, ex-reabilita, reabilita 3, 4, e trabalha comigo há muitos anos, é mestre pela UNB, e a Rejane, doutoranda, minha orientanda, né, a gente vai me abandonar esse ano, tomara que termine esse doutorado, né, Rejane? Mas, enfim, hoje elas estão como banca, eu vou só presidir, organizar, cada um de vocês tem 15 minutos para apresentar. Quando for no minuto 12, eu vou tentar avisar, se não estiver muito perto do final. Tá? Pode chegar no 16, e Marília no 17, porque hoje a gente tem sorte, são 3 trabalhos. A minha outra orientanda, a Diana, vai apresentar à noite, tem questão de fuso horário. Então, ficamos assim, 3 trabalhos, a Marília apresenta, a banca vai falar, depois as outras 2 apresentam, a Alice e Giovana, a banca fala. E você, Marília, fica à vontade para nos acompanhar, ou se quiser nos deixar, a gente entende seu corre aí, tá bom? Tá bom. Então, Obrigada. pode começar o trabalho da da Marília Guimarães Rodrigues, com um trabalho titulado Coleta de Dados com Sistema Móvel para Padronização e Análise de Ilha de Calor Urbano em Goiânia, com a co-orientação do professor Pedro Henrique Gonçalves, da UFG. Está com você, Marília. Obrigada, gente. Boa tarde. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz também de estar concluindo mais essa etapa. Bom, vamos lá. O professor já apresentou o meu título de trabalho. Então, eu trago aí como introdução, né, que atualmente 3,6 milhões de pessoas vivem em áreas urbanas, né, e espera-se que a população urbana ainda cresça de 5,6 milhões para 7,1 até 2050, né, isso é um dado da ONU, e de acordo com o painel, com o IPCC, né, em 2021 de agora, essas mudanças criam condições que podem afetar o funcionamento do ecossistema urbano, né? Então, a gente sabe que a falta de vegetação natural, ela contribui para o aumento da temperatura nas cidades, o que acaba acarretando ilhas de calor, né? E o que são essas ilhas de calor? Para introduzir o tema com vocês, são definidas como bolsões de ar quente, né, registrados no ambiente urbano decorrente da capacidade diferenciada dos materiais encontrados na superfície de armazenar e refletir a energia solar na produção de calor, tá? Então, é essa diferença de... Vocês conseguem ver meu mouse aqui? Então, é essa diferença no balanço de energia entre a área urbana, né, onde a gente tem a cidade, e a área rural, né? Além das existentes no interior da própria cidade mesmo, né? Então, uma das maneiras de avaliar essa ilha de calor é por meio de transectos móveis, né, que é a proposta do trabalho. Então, ele tem como objetivo apresentar uma metodologia, né, de dados móveis personalizável e acessível para a ilha de calor, né, através de um estudo aqui em Goiânia, no bairro Itatiaia. Agora eu apresento o bairro para vocês. Esse trabalho ele é uma continuação de uma pesquisa que está em andamento no Laboratório do Ambiente da Universidade Federal, da qual eu faço parte, e aí eu e o professor Caio resolvemos trazer essa pesquisa para a gente estender aqui na UNB. Então, eu desenvolvi, né, melhorou, né, nós melhoramos a questão do aparelho, enfim, para poder coletar essas variáveis. Um dos desafios, né, que a gente tem, que quando a gente pesquisa, vai ler um pouco mais sobre ilha de calor, sobre clima urbano, está relacionado à padronização dos procedimentos de coleta e análise de dados, né? Então, o transecto móvel, essencialmente, ele realiza essas medições, né? Pode ser tanto com percurso a pé, de bicicleta, veículos, automóveis, né? E é empregado para o estudo de climatologia. Então, conforme Neves et al. Destaca, que a utilização desses sensores para as medidas de temperatura e umidades são fundamentais, né? Então, a gente traz esse transecto móvel como agente principal da nossa pesquisa.
E apesar das recomendações que a gente olha em todos os trabalhos, através de revisões, nota-se uma falta de padronização consistente nas pesquisas, e agora eu até apresento um trabalho que faz uma revisão sobre isso, sobre essa falta de padronização, né? Então, é necessário esse esforço de estabelecer padrões claros, né, e amplamente aceitos na área, a fim de promover uma excelência e uma credibilidade nas pesquisas nesse campo. Os procedimentos metodológicos da pesquisa foram divididos em 3 etapas. Então, primeiro foi feito um referencial teórico e depois uma definição do objeto de estudo. Coleta de dados, né, que depois nós fomos para campo coletar através desse aparelho que nós montamos aqui no laboratório, e depois dessa coleta, uma análise. Então, a pesquisa que eu tinha falado para vocês é do Valim Júnior. Ele conduziu uma pesquisa de um referencial bibliográfico, onde ele traz como palavras-chave transecto, abrigo e ilha de calor, e ele avalia vários trabalhos até 2020 ali, analisando as metodologias, como que foi feito a questão do transecto, e nota-se, né, que há uma falta de padronização, então não é todos os pesquisadores que têm o mesmo padrão, e isso pode acabar gerando algumas divergências até na análise desses resultados, né? Porque um faz de uma maneira, outro de outra, então a gente percebe aí ao longo dessa revisão bibliográfica que falta uma padronização mesmo nos procedimentos, né, metodológicos para as pesquisas de clima urbano, né? Na tese dele, depois de doutorado, ele faz também uma pesquisa levantando os principais aparelhos que foram utilizados ali, os principais tipos de abrigo utilizados para transectos móveis, né, visando comparar. Então, ele pega ali durante 4 anos, né, que é o período da tese dele, e testa esses aparelhos. Então, isso aqui foi muito bom, porque nos guiou nessa questão da metodologia, porque ele ficou 4 anos testando isso, então ele viu qual seria o melhor abrigo, qual que respondeu melhor. Então, foi até o motivo da gente ter escolhido esse abrigo, que agora eu mostro para vocês. Então, tudo foi baseado em pesquisas, né, em pesquisadores que estão coletando dados da área, que estão fazendo, para que a gente pudesse escolher para montar uma metodologia mesmo para esse artigo, para padronizar, né, de fato. E como objeto de estudo, nós trouxemos aqui em Goiânia, que fica em Goiás, bem pertinho de Brasília, para quem não é daqui, né, conhecer. Então, nós estamos bem perto, assim, de Brasília, 220 quilômetros, e nós escolhemos esse bairro aqui em Goiânia por ele ter esse parque linear. Então, nós achamos que seria interessante ver qual seria a reação, né, as questões, as oscilações de temperatura, o quanto um parque linear influencia, né, quanto com ele a gente pode ter uma redução ou não de temperatura, até para a gente tentar formular diretrizes, né, urbanas aí, fazer análises que possam, né, ter respostas positivas para o planejamento urbano. A intenção é continuar, né, que essa pesquisa que ela vá para frente, então que a gente continue fazendo essa coleta a fim de gerar, de fato, essas diretrizes. A coleta de dados foi feita com esse aparelho aqui, então ele é um sistema móvel de coleta de dados, né, para a construção de zonas climáticas, constituído de um microcontrolador Arduino, né, onde ele tem sensores, né, que são módulos que nós montamos aqui no laboratório mesmo, né, então ele tem um baixo custo. Ele ficou em torno de 30 e poucos reais todo o aparelho, então a gente conseguiu, através desses sensores, ter horário de coleta, latitude, longitude, precisão, altitude, velocidade, temperatura e umidade. Então, esse aparelho, ele já era, nós já tínhamos desenvolvido ele aqui, e o que para esse trabalho nós melhoramos ele? Nós colocamos o globo negro anexado a ele, né, que ele é um receptor, né, que ele quantifica ali a energia radiante do ambiente, que é chamada a temperatura de globo negro. Então, nós incluímos o globo negro para essa pesquisa. Como velocidade, foi mantido a velocidade constante de 30
km por hora, tudo isso baseado no referencial teórico, tá? Que não se pode passar de 30 km por hora, então tem que se manter uma média de 30 km quando você está ali de bicicleta ou carro, para não ter interferência. Esse percurso, ele não pode passar de 1 hora, o percurso todo que nós fazemos, senão a gente precisa subdividir, então tem todo um procedimento, uma metodologia que foram testadas nas teses, né, nos trabalhos que eu abordo na referência bibliográfica. Os horários, a Organização Meteorológica Mundial, ele recomenda, né, que ocorram à meia-noite, 6, meio-dia e 18, e aí para a nossa região isso é adaptado, né, de acordo com o nosso fuso. Então, como Goiânia está no fuso no 3, né, então a gente adapta esse horário para 21 da noite, 3 da manhã, 9 e 15. Então, eu fui de carro, né, e fiz tanto às 9 da manhã quanto às 3 da manhã, 9 da manhã, 9 da noite, 9 da manhã e 3 da tarde. Então, eu fiz esses 4 horários. Como trajeto, nós fizemos ao longo de todo o parque, e aí o parque, se vocês perceberem esses contornos, é porque não passa de uma rua para outra, então foi necessário fazer esses desvios, porque a via não é contínua ali. Então a gente tentou pegar, né, os pontos principais, eu marco, né, alguns pontos aqui, e isso foi proposital para a gente marcar esse P1, P2, P3, para que a gente pudesse saber quais temperaturas e fazer uma análise um pouco mais ampla, né? Então a gente faz todo o contorno do bairro e ao longo ali do bairro também. Aqui são algumas imagens ali, né, dos pontos marcados, então ao longo do bairro, do parque, dá para ver, e aonde tem mais edificações ou quase nenhuma edificação. O abrigo, nós utilizamos o modelo de PVC, que foi testado pelo trabalho de Valim, né, Júnior, onde ele, de todos os abrigos que ele testou para a ilha de calor, o que demonstrou a melhor resultado, que deu menos interferência, foi o de PVC horizontal. Então, nós construímos ele exatamente como no trabalho, né, como testado por ele na tese de doutorado dele. Então, nós fizemos ali com 2 canos, um de 60 e outro um de 100, um de 50 de diâmetro. Então a gente corta ele, faz uma adaptação ali para colocar no vidro e nós colocamos o sensor lá dentro. E pela falta de tempo, nós queríamos ter colocado o globo também ali para que não precisasse ficar com a mão, mas aí pela falta de tempo acabou sendo na mão, então eu fiz todo o percurso segurando ele mesmo. Então nós fizemos, montamos ele, depois nós testamos, então ficou alguns dias em teste esse aparelho para ver se de fato ele estava coletando todas as variáveis de forma eficiente, né? E ele registrava, né, a cada 1 minuto, então a cada 1 minuto ele pegava ali todas as informações que foram citadas antes. Então, aqui está um pouquinho da construção dele, aqui como que foi feito as medições. Como resultado, foi gerado alguns mapas, né, que nós geramos para ver os pontos de interferência, porque esse sensor, ele gera através ali do Excel, né, então eu fiz uma planilhinha do Excel e depois joguei para gerar os mapas. Então, ele faz um dado de leitura, primeiramente, e depois eu transformei em mapa, né? Então, dá para ver que as temperaturas, elas acontecem ali nas áreas adensadas, então as temperaturas maiores, né, elas não estão ao longo ali do parque, se a gente olhar, né, tanto em todos os horários, né, nós conseguimos ver que esses picos aqui são esses verdezinhos, são as massas de vegetação. Então, onde a gente tem a vegetação, nós conseguimos ver que as temperaturas são menores, né? Onde estão menos adensadas, com poucas vegetações, né? E a gente pode notar que esses picos, eles acontecem ao amanhecer, ou seja, o horário das 9 da manhã é que tem esse pico maior, né? Que é devido a essa alta capacidade térmica, né, dos materiais ali, a condutividade térmica também do asfalto e do concreto presente. Então, a influência desses materiais, né, intensificam a ilha de calor, porque os materiais liberam calor, né, mais lentamente conforme o concreto. Então, ele tem o pico ali, irradia o dia todo, então ele demora a liberar calor e o pico dele acontece ao amanhecer às 9.
Então, a gente pode notar também que, ao longo do parque, essas temperaturas são menores e que o parque ele auxilia, né, nessa diminuição da temperatura, afinal, a umidade é elevada e a amplitude térmica é reduzida. Aqui ele é um pouquinho ampliado, e aí passar rapidinho de umidade também, nós podemos ver a questão da umidade nas áreas urbanas com pouca vegetação, né, é densamente construída, então a umidade tende a ser mais baixa também, então a gente percebe isso, uma umidade mais elevada ao longo das áreas que são edificadas, né? E ela tende a ser mais baixa mesmo devido à falta de evapotranspiração das plantas, né? Isso contribui também para amenizar os efeitos de ilha de calor, uma vez que a umidade do ar mais alta pode proporcionar esse alívio no desconforto térmico e reduzir um pouco desses extremos de temperatura, né, tanto do dia quanto da noite. No caso aqui do nosso estudo, a gente viu, de acordo com os materiais ali, que é o amanhecer, né, devido aos materiais. Então, a gente pode ver claramente, né, que o parque tem uma influência na questão da temperatura e umidade. É importante ressaltar, né? Isso é importante deixar bem claro, assim, que nós coletamos um dia, então essa pesquisa ela precisa ser feita em mais dias. Isso é uma pequena amostra do que ainda está por vir. Então, não dá para a gente fazer uma análise completa de ilha de calor, de falar se tem ou não, de dar um diagnóstico verídico sobre o assunto, uma vez que é uma amostra, né? Então, assim, seria necessário coletar mais dias, abranger condições diferentes climáticas e as sazonalidades, né? Para a gente ver mesmo a influência desse parque. Mas pelo pouco que a gente viu ali, é possível ver que tem uma redução, né? Então, que a gente tem resultados bons com a pesquisa, ou seja, o aparelho, a padronização, isso tudo deu certo, isso tudo nós conseguimos coletar, foi funcional. Agora, o que precisamos, né, é dar continuidade realmente à pesquisa. E a conclusão que a gente pode ter com o trabalho é que o transecto móvel, né, ele é crucial para evidenciar a importância dos parques lineares, da questão da construção da cidade, das modificações que são feitas nelas, né, até para fornecer subsídios valiosos para o planejamento urbano e adoção de medidas climáticas em áreas urbanas, né, para a gente tentar aí criar ambientes mais saudáveis e resilientes para essa população, né, e que a amostra, né, essa pequena amostrinha, ela, se dermos continuidade, né, ela pode trazer aí essa avaliação mais ampla sobre a ilha de calor, né? Então, ela pode promover aí avanços no conhecimento sobre a dinâmica da ilha de calor e a relevância desses parques na moderação das temperaturas locais. Aqui algumas referências que foram utilizadas ao longo de todo o trabalho, né? O tempo é curto, então não deu para citar todos os autores que nós trabalhamos, todo o referencial. É isso, aqui está meu contato, se depois alguém tiver alguma dúvida sobre a temática, sobre o aparelho, quiser testar também, né? Quiser que a gente envie, quiser fazer um teste aí na cidade de vocês, enfim, tanto o professor Pedro, que me acompanha, como o professor Caio, né? Vocês já conhecem, são totalmente abertos aí, então a gente pode ir fazendo essa troca, que eu acho que é ela que enriquece a pesquisa. Obrigada, gente. É isso. Obrigado, Marília. 16 minutos em ponto, viu? Parabéns pelo tempo. Eu vou passar direto para a banca, para a professora Regiane, professora Fernanda, para fazer essa restribuição. Tá bom. Por favor, você aqui é de fora, né? Agora está de fora da casa. Então, parabéns, Marília, pela pesquisa. Obrigada. Gostei bastante do seu trabalho. Como, né, o Caio me apresentou, eu estou aqui na UNB tem um tempo, então a professora Erundina, né, ela teve esse trabalho, né, com os transectos, a nossa colega também, a Dani, então já tive uma proximidade com o seu trabalho. E como eu sou de Goiânia, eu conheço o lugar, conheço o bairro, já andei muito por aí, porque eu tinha muitos amigos do ensino médio, então eu conheço o potencial da área. Então, que legal. Sim. E aí, o que eu senti falta, né? Eu gostei muito do seu trabalho, assim, a qualidade da escrita muito boa, a qualidade dos mapas. Eu senti falta de alguns mapas, os textos estarem maiores, porque tem alguns mapas ilegíveis. E aí, o que eu senti falta, assim, principalmente, para saber, por mais que tenha sido uma amostra, né, do potencial do trabalho, eu senti falta de você falar qual foi o período realizado, se foi no período seco, se foi no período chuvoso,
e se teve algum motivo para escolher essa data, né, esse dia, ou se foi o dia que deu, né, justamente por ser um trabalho todo artesanal e tudo mais. Eu sei bem como é isso, esse negócio de medição e tudo mais. Aí eu queria que você esclarecesse para a gente, e até para depois, né, nos desdobramentos, isso ficar mais claro, né, como foram escolhidos os períodos e tudo mais. Sobre a área, eu conheço o Itatiaia e eu sei que lá tem uma densidade construída que vai influenciar também nesse resultado. Então, eu senti falta de ter essa abordagem, de falar sobre densidade construída do bairro, no geral, e a densidade construída ao longo desse percurso, porque esse efeito de ilha de calor, a gente sabe que, por exemplo, se cada um tivesse um quintalzinho ali, talvez o resultado ia ser um pouco diferente. É como acontece, alguns amigos que eu tenho lá, a calçada é toda cheia de vegetação, então é como se tivesse essa influência, né? E se isso estiver perto ao longo do parque, né? Esse parque linear, isso acaba também dando aí, às vezes, alguma margem para fazer algumas ponderações, né, em resultados futuros. E eu também senti falta de ter uma caracterização da vegetação, porque vai ter essa influência também, né, do porte. Então, pequeno porte, médio porte, grande porte vai influenciar nesses resultados. Eu senti falta disso. Talvez, né, se você achar relevante, de ter um mapa de cheios e vazios, porque aí você mostra essa questão da densidade construída e, de repente, fazer um mapa de cheios da vegetação com esse trabalho que você fez de cor, que fica bem interessante para mostrar onde tem predomínio de vegetação de pequeno, médio porte. Eu sei que tem uma época aí que fica bem seco, então essa grama ela vai acabar funcionando, né, como um espaço que vai condensar muito calor, né? E aí isso depois vai mostrar vários aspectos aí da continuação da sua pesquisa. Mas, no geral, achei super interessante, né? Eu acho que essa coisa de trabalhar com o sistema móvel traz essa aproximação para as pessoas dessa pesquisa no âmbito da cidade, né? Então, porque às vezes a gente quer fazer do pequenininho porque está ali fácil de controlar. Então, acho que a sua pesquisa ela acaba despertando essa curiosidade e também tem essa possibilidade, né, de levar os alunos para experimentarem isso, então gera essa aproximação, que às vezes isso fica no âmbito da pesquisa, né, da especialização, do mestrado, sendo que isso pode ser mostrado também na graduação. Então, parabéns pelo trabalho, ficou muito bom. Obrigado, Fernanda, por aí, Regina. Oi, Marília, boa tarde. É um prazer estar aqui na sua banca, tá? Porque você me ajudou na minha pesquisa, né, de doutorado em 2019, faz tempo já. Eu já vi que você gosta desse campo de medição, né? Desde lá que você me ajudou na medição das salas de aula, muito interessante seu trabalho, mesmo passando um pouco para o contexto urbano, que já não era o contexto interior, igual a gente fez das salas de aula. A nossa função aqui de banca é um caráter mais assim informativo, né? Então, eu vou passar algumas observações, mas eu gostaria que você levasse para um lado assim construtivo para você melhorar a sua pesquisa, tá? Sim. Eu gosto muito do seu tema, você sabe que coleta de dados é o meu tema também, né? Levantamento em loco, eu acho que é o meio mais preciso que a gente tem de verificação de temperatura. Você sabe, né? Temperatura e umidade. A simulação computacional, a gente é uma ferramenta que nos auxilia muito, mas a medição, ela vamos dizer assim, mais precisa, né? Então, é bem legal esse negócio de a gente pegar e ainda criar o aparelho, igual você fez, montar, participar dessa montagem, como foi todo o processo, e levar ele, enfim, para a medição. Então, vou começar aqui pelo seu tema. Coleta de dados com sistema móvel para padronização de análise de ilha de calor urbano. Você aplicou ela no parque linear, certo? Foi no parque linear. Talvez você volte, porque assim, ilha de calor, o conceito de ilha de calor que você conceituou muito bem no seu trabalho, ele é mais voltado assim na parte urbana em si, quando a gente tem ilha de calor corre na cidade inteira, no perímetro urbano todo, ok. Mas assim, quando a gente volta mais para onde tem mais edificação em volta, onde realmente não entra o vento, então o parque linear, ele já é mais pode até ser no contexto de ilha de calor urbano, mas é mais um parque. Então, talvez você voltasse ao seu tema
para análise de parques urbanos ou parques lineares, não, ou até denominar análise de calor de parques urbanos, parques lineares. Porque quando você contextualiza seu tema generalizado assim, eu posso aplicar esse tema em qualquer ilha de calor urbano. Se é se é a sua finalidade aplicar em qualquer ilha de calor urbana, então você pode explicar isso no seu texto. Falar que isso se aplica a outros contextos de ilha de calor urbana, não só a parques lineares. Porque o seu levantamento foi muito incisivo, ele foi exatamente em um local. Então, a gente tem que ver se isso se replica a vários. Marília, tira a sua apresentação para ficar mais fácil você olhando para as professoras da banca. Pode Eu achei que tinha saído já. Você está aparecendo, mas está aparecendo um seu rostinho, assim, metade. Agora saiu. Agora saiu. sim. Agora sim. Agora... Pode continuar. Tá, eu desculpa. Eu achei eu vou que tinha tentar ser saído. breve aqui. Eu vou tentar ser breve aqui. Eu gostei muito do seu texto, ele está bem embasado, bem estruturado, dividido assim, como a gente sabe, introdução, objetivo, metodologia, revisão antes da metodologia e conclusão, mas eu fiz umas anotações aqui. Você falou para mim que a padronização da coleta de dados é segundo o OC, certo? O OKI lá, né? Que é assim, a padronização da coleta de dados. Ok, gostei. A padronização de coleta... Mas o que eu acho que faltou sobre isso é falar exatamente o que a professora Fernanda falou. Ele colocou que a padronização de dados tem que ser feita assim, que a Organização Mundial da Saúde falou que tem que ser em tal horário, ok, foi super bem embasado. Mas faltava você falar o lugar, por que você escolheu, ok, você explicou, o parque linear, porque é mais fácil de fazer, porque ele está, né, reto, tal, não sei o quê, ok. Mas por que você escolheu esse dia? Você falou para mim no decorrer do texto aqui, ó, que é um dia típico, né? Cadê? Deixa eu achar aqui. Dia típico, que está na introdução. Ah, não, aqui está em horários, item 2.1.2. A Organização Mundial da Saúde recomenda que as principais observações meteorológicas em um dia típico ocorram meia-noite, 6, meio-dia e 18 horas, que foi os horários, ok. Mas quando a gente fala, você pode até ter copiado esse texto referenciado da Organização Mundial de Saúde, mas um dia típico para a gente que faz medição, análise em campo, um dia típico é quando você considera aquele dia como mais quente, por exemplo, porque você está medindo aqui o conforto, temperatura e umidade, certo? Então, seria interessante você medir um dia típico de calor, ou um dia típico de verão. É assim que a gente fala de dia típico. Mas para você falar que é um dia típico, você tem que fazer medições climáticas, ou pegar dados climáticos do IMET, dados de bases do IMET, climatológicos, para você falar que aquele é um dia típico. E para você fazer essa medição, eu não posso escolher do nada, assim, um dia, e falar, hoje está um sol bonito, eu vou lá medir, já acho que vai fazer calor, vou lá medir. Não. Como você é uma cientista, a gente tem que ter uma base científica nisso. Então, você precisa justificar o dia que você fez a sua medição. Mas, ao mesmo tempo, concomitantemente, eu acho que foi ótimo você ter explicado que o seu trabalho está limitado e foi feito em só um dia, que você precisa de mais dias para poder dar uma validade, mais uma credibilidade científica para o seu trabalho. É muito importante. Um dia só é muito pouco para medição. Mas como é um artigo, você já fez todo, né, um estudo, vamos dizer que é um projeto piloto, um plano piloto, que seja, né, um plano piloto que eu falo, um plano para você seguir, para você aplicar em outros dias, né? Estou terminando já. Gostei da sua pesquisa bibliográfica, foi muito boa o seu embasamento bibliográfico e você justificou sua pesquisa, foi ótimo. Só que eu senti falta da bibliografia da Daniela Werneck, igual a professora Fernanda falou. Você colocou um livro aqui da professora Orondina, da professora Marta, mas a pesquisa do Transecto faltou aqui, porque foi muito importante. Eles também criaram, fizeram uma mochilinha aqui, tem até aqui no laboratório, se você quiser vir ver, e colocar na sua pesquisa, porque foi bem, bem completa a pesquisa deles aqui também. Sobre o globo. O globo, para você fazer uma medição em área externa, ele precisa ser um globo já montado, mas ele tem que ser um globo cinza para a área externa. Por quê? Porque a radiação vai direto nele. Você fez uma proteção com PVC lá para os outros aparelhos, o globo não coube, você carregou na mão, certo? Mas o termômetro de globo negro, ele é feito para a parte interna do ambiente. A parte externa teria que se usar o do globo cinza. E não é temperatura média, vamos ver um negócio de conceito aqui. Mas eu achei ótimo, porque você completou o transecto com esse globo, sabe? E a maioria das pesquisas não tem esse globo. Aqui você está com a mão e ele está direto no sol, né? Que eu falei para você que isso não pode. Deixa eu só ver aqui o conceito que você usou.
Eu escrevi aqui, depois se quiser o trabalho. Espera aí, rapidinho. Depois eu vou começar aqui. Aqui. Você usou temperatura média de radiação. Não é. É temperatura média radiante ou temperatura radiante média. Tá? Não é média da radiação, não. Tá? Isso é importante. E achei bem legal você referenciar a ISO 7726, que fala como que você tem que medir os aparelhos para dar aquela média certa da temperatura do ar, temperatura média. Os outros, Marília, que eu anotei aqui, eu acho que esses são os mais importantes que eu te falei. Esses foram os mais importantes que eu te falei. O resto são coisas de graficamente, sabe? O mapa está elegível, o mapa 2.1.2 dos horários está elegível. O mapa do objeto de estudo aqui para a gente. Na sua apresentação ficou ótimo, a foto ficou bem grande, mas aqui está bem pequenininho. Agora, as outras imagens do final, que é da parte do trajeto, do próprio objeto, do transecto, ficou bom. E a parte dos mapas aqui também, ele ficou bom. Dá para a gente fazer uma legenda. Tá um pouco apagadinha as letras. Isso aqui você dá para melhorar. Isso aqui eu tenho certeza que você tira de letra. É isso mesmo. É só isso. Tá, Marília? Eu espero que eu tenha contribuído para o seu trabalho. Parabéns nesse atual estado que você está aí, grávida, não passou muito bem. Desejo melhoras para você. E parabéns por ter chegado até aqui. Obrigada. Um comentário final? Fica à vontade, Marília. Tá. Eu vou falar só algumas coisinhas. Fala um pouco mais alto, bota o microfone mais perto, Marília, que realmente aqui a sala está cheia. Tá dando para ouvir melhor agora? Tá. Tem algumas coisas, sim, que ficaram faltando. Né, o trabalho ele tem um período curto e realmente ele é um início ali, então realmente não pode ser feito em um dia, a Regiane está certa, a gente vai fazer ele uma amostra, então ele é realmente uma amostra, é só para a gente dar um start ali. Eu quis trazer, né, esse start, mesmo que ele não tivesse um trabalho completo, para mostrar o início, para mostrar o que está sendo desenvolvido. Então achei que mesmo assim valia a pena, tanto que eu ressalto bem a importância de que esse trabalho é só uma amostra, que realmente ele não tem como, ele não é uma análise. Quanto aos mapas de cheio, vazio, densidade, tudo isso eu tenho lá do bairro, eu fiz tudo no QGIS ali, eu tenho tudo. Faltou realmente incluir, e às vezes depois com o professor Caio a gente pode sentar, porque eu tenho mapa de tudo lá, como já é um bairro que eu estou pesquisando há muito tempo, junto com o grupo de pesquisa, então eu tenho todos os tipos de vegetação, nós fizemos simulação computacional do bairro, é uma outra coisa que eu quero trazer, avaliar a simulação computacional que nós fizemos com as medições para a gente, validar e para a gente ver se realmente está batendo, como tudo está acontecendo. Então, a gente já fez, nós até apresentamos no ENSUS. Professora Marta. Não passou despercebida. Ela não passa despercebida, não tem como. Então, assim, nós fizemos... agora, tem que participar da banca, vou chamar ela para a banca aqui. Ainda bem que eu já apresentei, né? Eu já apresentei. Então, assim, nós fizemos as simulações computacionais para lá, então é uma coisa que eu quero comparar. Nós apresentamos até no INSUS agora as simulações que foram feitas lá para o bairro. Deixa eu ver, a questão do globo cinza, isso aí passou batido, Regiane, obrigado pela informação, isso aí vou conversar com o Caio e com o Pedro para a gente alterar, até porque como eu quero continuar as medições, então para a gente fazer da forma correta, e a intenção do aparelho desenvolvido e tudo é que ele possa, não só no parque linear, mas tanto que eu quero testar ele no centro de Goiânia, ali que tem o parque linear e que não é muito adensado, porque se vocês verem para a foto, faltou contextualizar mais o bairro, e vocês têm razão, tipo assim, falar mais do padrão construtivo do bairro, né? Que lá é 2 pavimentos, então eu quero fazer uma análise em algum que é bem adensado aqui, por exemplo, quem conhece aqui igual o Setor Bueno ou Jardim Goiás, que são prédios que são bairros que são bem verticalizados, então eu quero dar bastante continuidade. Primeiro vou esmiuçar todo o bairro, ver ali, né, para validar, para ter isso melhor, para depois a gente ir destrinchando na cidade, porque realmente eu gosto. A Regiane me conhece, já o Caio também, é uma área que eu me apaixonei, eu entrei no mestrado, era mais para desempenho
térmico da edificação mesmo, e acabei indo para o urbano e me apaixonei, então tenho trabalhado isso. Então, pode deixar que vou levar todas as considerações, fico grata por ela, porque é isso que faz o trabalho crescer, né? É isso aí, gente. Obrigada. Obrigada, Marília. Obrigado, Marília. Gente, dando sequência, fica à vontade para você seguir a gente, Marília, tá? Vou Tá só bom. pedir licença para seguir aqui com a banca presencial, convidando agora a Giovana de Oliveira Monteiro para apresentar. Já está aqui na tela, eu já vou abrir aqui. Estou gravando, vou seguir gravando. Mesma sessão, né? Vou passar aqui o da minha cadeira. Giovana, você quer ser sentado ou em pé? Você precisa do mouse, porque eu acho o mouse não. Na seta de Marília, se você quiser me falar, tá vendo aí tudo, tá certo? Tá a tela cheia? Pronto. Tá vendo a tela cheia, Marília? Tá, maravilha. Gente, então você tem 15 minutos e fica à vontade para apresentar. Queria agradecer primeiro a presença da banca, sou Caio e todos os colegas. Meu nome é Giovana e o tema da minha pesquisa foi análise de ventilação natural e taxa de renovação de ar em habitações populares no Distrito Federal. Bom, desde a formação urbana do Brasil até os dias de hoje, muitas famílias acabam optando por fazer habitações autoconstruídas, e elas acabam fazendo isso de forma que nem sempre eles têm ou têm um conhecimento de normas de construção civil ou têm um acompanhamento técnico de um profissional que tem o conhecimento necessário. E aí isso acaba causando que nem sempre a gente tem habitações de qualidade. Uma habitação de qualidade, ela é, dentre outras muitas coisas, uma habitação que garante saúde e segurança. Coisas que podem ser adquiridas também através da ventilação. A ventilação, ela consegue garantir a qualidade interna do ar, quando o entorno coopera para isso, e também o conforto térmico, também quando o clima está de acordo, dependendo do local em que você está. A ventilação, ela é a troca de ar do externo e interno, e ela pode ser medida através da taxa de renovação de ar. Para a pesquisa, eu adotei 2 valores mínimos que foram estabelecidos por outros pesquisadores, sugeridos por outros pesquisadores, que é a taxa de uma renovação de ar por hora para garantia de salubridade e 100 para garantia de conforto térmico. Esses dados eles foram baseados em cálculos considerando fatores externos e fatores internos do projeto, então, aberturas, pé direito, e também o entorno, se tem indústrias perto, qual que é a qualidade do ar, porque isso também impacta da cidade, impacta. Quanto aos fatores internos, tem 2 normas que regulamentam, 2 normas não, uma lei e uma norma que regulamenta o tamanho das aberturas, por meio de um percentual em comparação da área da abertura com a área do piso, que é a NBR 15575, de desempenho térmico das habitações, e o Código de Edificação de Obras. A norma 15575, ela estabelece, de fato, um percentual, e o Código de Edificação de Obras, ela estabelece uma fração, mas que eu converti para percentual, para que seja mais fácil na parte de comparação. O objetivo da pesquisa é analisar a ventilação natural nessas habitações, DF, e avaliar a taxa de renovação de ar desses ambientes. O método ele foi dividido em 5 etapas. Primeiro, a parte de revisão bibliográfica, que foi buscando literatura relevante sobre a ventilação natural e sobre a renovação do ar. Depois, a parte do estudo de caso e da catalogação das características da edificação. As habitações elas foram escolhidas a partir de uma outra pesquisa que eu já tinha feito antes, durante a faculdade, que foi
levando em consideração temperatura e umidade, comparando esses dados. Dessa vez eu trouxe como complemento também para a parte de ventilação. A primeira casa e a segunda casa ficam em Planaltina, no Distrito Federal, e a terceira casa fica em Sobradinho. Todas elas são ventiladas naturalmente, nenhuma tem ventilação mecânica ou qualquer outro tipo de auxílio. A primeira casa, ela tem quarto, sala, cozinha, são 2 quartos, na verdade, 2 banheiros e um escritório. O escritório ficou de lado porque ele não estava contemplado dentro dos ambientes que estão disponíveis para cálculo no D20, que foi como a ferramenta que eu escolhi usar. A segunda casa tem sala, cozinha, 2 quartos e um banheiro, e a terceira casa são sala, cozinha, banheiro social, 2 quartos, uma suíte, que também tem closet também, que foi deixado de lado pela mesma razão de não estar contemplado. Para a parte de catalogação de dados, foi a forma que permitiu que eu analisasse todos os ambientes de uma forma mais rápida, porque são muitos ambientes. Então, uma vez que coloquei todos eles planilhados e certinho eu conseguia ir e voltar, isso facilitava muito no trabalho. Então, todos os dados do entorno, todos os dados de ambiente, tudo que tinha que eu ia precisar para fazer o cálculo de renovação de ar estavam ali. O da casa 1, da casa 2 e o da casa 3. Aí, a parte do levantamento dos dados paramétricos, que é a parte que eu falei do percentual de abertura. Essa primeira coluna, última, que é a parte de como está atualmente, e um comparativo com a NBR 1575 com a COI. Dá para ver que a casa número 1 não seguiu nenhum dos dois, nenhuma vez. A casa número 2 seguiu algumas vezes a NBR 1575, e uma vez o COI, e a última casa só uma vez a NBR 1575. Uma consideração importante para a gente chegar no fim vai ser entender que a casa número 2, aqui ela aqui está menos fora da norma. Aí, essa parte foi a dos dados. Então, as taxas foram feitas de acordo com todos os ambientes, todas as casas, tirando aqueles que eu falei, de acordo com o que está atualmente, com o COI e com a NBR 15575. Aí agora está na parte de análise de dados. A casa atual, que a gente pôde perceber, foi que só teve 2 ambientes que ficaram menores da taxa de 1. Então, porque eles não tinham nenhuma janela, então ficaram 0 mesmo, não tinha. E agora, quanto ao dado de 100, nenhuma da casa chegou nem perto. Não tinha não tinha como nesse dado. Mas, e aí que a gente pode perceber também que a casa número 2, que era ao mesmo tempo a casa que estava menos fora da taxa de renovação, foi a casa que ficou com os dados ali entre 2. Só teve um momento que ficou com 5, mas em média foi o que ficou com um valor menor. Aí agora, comparando os dados seguindo o COI, seguindo NBR, uma coisa que deu para perceber, que a gente conseguir inferir, foi que quanto maior a abertura dentro de um mesmo ambiente, de uma mesma casa, maior a taxa de renovação de ar. Mas eu não conseguia fazer a mesma comparação com casas diferentes. Então, se aqui na casa 2 tinha uma abertura maior que na casa 3, por exemplo, necessariamente significava que era maior, porque o entorno não deixava isso acontecer. E aí eu até trouxe aqui só uma parte gráfica para que isso ficasse mais claro, que uma abertura maior na mesma casa significava, sim, que era um aumento de renovação de ar, mas não necessariamente em casas diferentes, quando se tem um entorno que não é qualificado. É isso. Obrigada. Minutos. Precisa. Acho que como foi um tempo bastante curto, vou passar para a banca fazer os comentários, tá? Nada organizado assim. Nada. Querem trocar também, fica à vontade. Não. Eu só que eu estou aqui mais educado. Descansar. Parabéns, trabalho. Obrigada. Então, eu achei que você fez uma excelente revisão bibliográfica,
contextualiza bem o assunto. Acho que é um texto bom para ler, principalmente quando você não entende muito do assunto, que é o meu caso, né? Entendo dessa parte de ventilação. Então, como você apresentou os textos e tudo mais. E aí, foi um sentimento que eu tive tanto na leitura como na apresentação. Você fala de autoconstrução, mas, assim, essas casas, elas foram autoconstruídas? É porque eu achei tão bem resolvidinhas, né? Assim, eu achei que... Eu fiquei na dúvida se elas realmente eram autoconstruídas. E aí, a única coisa que eu não sei se foi interessante, assim, que eu fiquei imaginando, porque você compara, tem 2 casas férreas e uma casa que é em cima. É um sobrado, E aí, quando a gente imagina que todos esses ambientes que você avaliou, eles estão pelo menos a uns 2,80 do chão, a ventilação também, o resultado da ventilação é um pouco diferente. Então, eu acredito que seria mais interessante comparar, tipo, todas térreas ou todas elevadas. né? Porque isso vai dar uma diferença, né? Então, às vezes, a maneira como você... às vezes, só de você soltar a edificação do chão, né? Criando aqueles pilotis e tudo mais, você tem uma outra realidade, né? Em relação a esse comportamento do ar, né? Então, eu só fiquei em dúvida se realmente isso seria interessante, né? Comparar 3 tipologias, sendo uma delas diferentes. Mas eu achei, assim, que você colocou de forma bem direta essa parte de, tipo, olha, não é porque você imagina que vai aumentar a janela, acho que é o sentimento da gente, né? Sim. Às vezes de pensar, não, uma janela maior vai resolver. Não, dependendo se uma fachada norte, você vai levar mais calor para dentro do ambiente, pode até ter renovação, mas o conforto térmico vai deixar a desejar. E aí eu gostei que você escreveu de uma forma muito direta os resultados, assim, né? Logo você já lê, já vê o que deu, o que não deu. E é bacana porque essa parte da ventilação não é algo que as pessoas se interessam tanto, e o jeito que você colocou eu achei bem legal, né? E mostrar no software, né? Que é fácil de trabalhar e tal. Então, achei bem bacana. Acho que foi isso. Seu trabalho está bem resolvidinho, assim, em relação a esses aspectos, né, da escrita e tudo mais. E eu acho que essa parte só das comparações, que de repente você poderia ter ponderado no seu texto, né? E eu não sei se isso influenciaria também, porque você coloca lá que as janelas, elas são... É como se fosse de todo o material, toda essa parte de vedação, é como se fosse a mesma coisa. Não foi... Não considerei na parte de vedação. Não entra nesse... Não. Entendi. Tá. Mas eu achei bem bacana o fato de você ter colocado toda essa organização, né, do que foi os dados que colocou lá. Deu até vontade de divulgar o programa. Parabéns. Obrigada. Oi, Giovana, parabéns por ter chegado até aqui. Eu sei que não é fácil, né? Vamos lá. Você só me responde uma coisa que eu fiquei meio assim, na dúvida que eu li no texto aqui. Você fez essa análise em cima de favelas. Estudos de casa é favela. São habitações DF, eu não sei se dá para configurar como favela, mas são... duas delas estão em áreas que não são regulamentadas. Porque ou é habitação de interesse social, casas feitas pelo governo iguaizinhas, padronizadas? Não. Autoconstrução, porque no PF é outra configuração, né? Tem o quê? Outra configuração esse nome, né? São áreas irregulares ou regularizadas pelo governo, autoconstrução, comunidade, bairro. Né? Então, Acho que foi a mesma, porque aqui no texto, Tá favela. título, né? Tá Habitação habitação popular. popular dá a entender que é uma habitação De interesse social. Foi essa Entendi. mesma... Então, talvez tem que trocar isso aqui, né? É autoconstrução, em vez de... Habitações construídas, né? Isso. eu entendo a pergunta da Regina, então acho que o termo para MHIS é política pública. É quando o governo fala Minha Casa Minha Vida, entendeu? Então. A autoconstrução não é habitação de interesse social. A habitação de interesse social, que é uma affordable house, é quando o governo tem uma política pública para fazer a casa. Quando é uma casa que eu faço, eu quero Planalto. Não é HIS. É o termo popular. Mas eu concordo com vocês que dá para continuar. Então, não falo mais.
A habitação. Então, porque aí muda tudo, porque o que eu entendi, você escreveu aqui, ó, na introdução, ó. No caso do Distrito Federal, apesar do planejamento do plano piloto, formações de favelas começaram na anterior à sua inauguração. E você parte para habitação. Então, o que dá a entender aqui? Que você está analisando favelas. Então, aí eu falei, meu Deus, então está tendo um erro muito grande de conceito aqui, porque se ela está falando de favela, não é habitação popular. E se não é habitação popular, por que ela está trabalhando com a NBR 15220? A NBR 15220 é habitação popular, você só trabalha com ela nesse caso, eu não trabalho com essa norma. Está havendo um grande erro das pessoas de estar trabalhando com essa norma, ela não é referência, ela é referência para habitação popular, só para isso. Então, se é habitação popular essa autoconstrução, porque eu não sou daqui, né? Eu não sou do DF, então eu não sei esses conceitos. Até eu ia entender o que é CO e DF, até eu fui atrás para ver o que é, porque eu não sabia, né? Mas, enfim, então tá cabível, então, esse aqui, vamos dizer assim, né? Um termo mais vulgar de falar. Ok, menos mal. No seu resumo, você fez 6 linhas só de introdução. Aí, você gosta do seu trabalho? Você acha o tema legal? Você ama ele? Então, presta ele aqui no resumo. Você jogou 6 linhas de introdução e o seu texto, o seu artigo mesmo, que é o objetivo, tá bem aqui no finzinho, assim, 4 linhazinhas, 3 linhas e meia. Né? E faltou o quê? A conclusão. Sim. Tá sem conclusão o seu resumo. E no seu texto, tá? Aqui no seu texto, eu fui pro final, falei, meu Deus, cadê a conclusão dela? Ela não concluiu. Aqui, ó, conclusão. Talvez esse parágrafo, se você reformular ele um pouquinho melhor, é a sua conclusão. Acho que você até esqueceu de ver isso. Às vezes, muito nervoso, né? Muito rápido, fazer muito pouco prazo. Tá. Eu falei do resumo, ok. Olha, tantas anotações que eu fiz. Ó, tem outras coisas também, assim, que é umas coisas para você só olhar. Tem muita coisa que você citou aqui que não está nas referências bibliográficas. Oliveira e Maniçoba. O Maniçoba tá, mas Oliveira não tá. Aí você baixou aqui de novo, Oliveira e Maniçoba. Oliveira não tá também. Tá. Outro aqui, COI em 2004. Tá o COI em 2012, mas 2004 não tá. E outra coisa, as referências você tem que colocar em ordem alfabética. Outra coisa, você repetiu nas suas referências 4 vezes a mesma referência. Isso é questão de dar uma lida no trabalho depois, ou até um erro meu isso também, né, professor Carta? Dá o trabalho para alguém ler depois, porque a gente fica tão assim, vai passando umas coisas tão bobinhas, né, e fala assim, não, essa pessoa não fez o trabalho, umas coisas tão despercebidas, tão bobinhas que depois você arruma, tá? Aí eu tinha notado aqui da NBR, não vou falar mais da NBR. Aí você falou assim na sua introdução. Dessa forma, algumas cidades brasileiras se formaram enfrentando uma série de carências de infraestrutura, de saneamento básico, de abastecimento de água, entre outros. Mas cadê a ventilação? Você falou de todos os problemas das habitações, mas a ventilação, que é o seu principal tema, você não falou. Senti falta dela aqui, sabe? Outro aspecto relevante é o conforto térmico, proporcionado pela ventilação. Quem te falou? Ventilação não é sinal de conforto térmico. Não é. Ela ajuda. E ajuda em algumas ocasiões. Eu não sei se você já viu, vou até usar aqui os homens. Você já viu um meme na internet que tá o calor lá fora, a pessoa abre a janela, sai um fogo, assim? É a mesma coisa. Se o clima for muito quente, a ventilação não vai ser boa. Então, ela não vai promover conforto térmico. Isso é uma afirmação que, assim, se fosse você, eu colocava ela aqui, tá? Falar que ventilação promove conforto térmico. Ela depende de alguns casos. A circulação de ar fresco permite controle da temperatura interna. Controle, a gente não sabe, agora eu acabei de te falar, a gente não sabe se a ventilação ela vai te promover. Como você afirma que a ventilação ela vai amenizar a temperatura? Isso também é um caso específico, você precisa provar isso. É uma afirmação bem assim, né? Bem forte para não estar. Ou você coloca uma fonte, uma referência, uma cita aqui, alguém, né? Especialmente, tá? Sensação de abafamento e desconforto. Continua a mesma coisa. Esse parágrafo, então, você tem que rever. A ventilação pode ser quantificada pela taxa de renovação de ar. A ventilação, ela não é quantificada. Ela é dada em metros por segundo, e não taxa de renovação de ar. Aqui também está um problema de conceito, Giovana, porque, assim, quando a gente fala de renovações de ar por hora, é uma coisa. É tantas vezes que aquele ar está sendo renovado ali dentro. E a taxa de renovação de ar, ela é dada em porcentagens. Ela não é dada em RAH. Entendeu? Então, você vai ter que trocar isso no seu texto todo. Então, vamos lá. Vou refrisar de novo para você não esquecer. A taxa de renovação de ar ela é dada em porcentagem.
Renovação de ar por hora, se você está trabalhando isso no seu trabalho, sob objeto desse, então você vai trabalhar com renovações por hora, não taxa de renovação de ar. Tá? É isso. Tá bom. A taxa de renovação do ar é aceita em todo o mundo como valor da qualidade interna do ar. Não é só a taxa de renovação de ar. A taxa de renovação de ar, ela pode ser um parâmetro da qualidade interna do ar, um dos. Porque quando a gente fala de qualidade interna do ar, a gente fala de vários outros componentes do ar, não só da taxa de renovação de ar. Então, o que você pode fazer? Trazer uma referência que fale, porque aqui não tem no seu trabalho, que fale exatamente que a qualidade interna do ar pode ser medida pela taxa de renovação de ar. Aí sim, você pode trabalhar com ela aqui. Porque a gente tem, o que a gente fala de qualidade do ar, ela é muito mais abrangente. Aí você cita assim, leis como a RDC 99/2003 estabelece os valores mínimos de renovação do ar por hora para estabelecimentos assistenciais de saúde. É o seu caso aqui no trabalho? Não. Então não tem por que você citar a RDC. Ela é assistência à saúde, não tem por que, o seu trabalho não é esse. Entendeu? Aí aqui você colocou a primeira, segunda, terceira fase. Não sei se o seu método você precisa citar que a primeira fase é a revisão bibliográfica, e todo mundo aqui, todo mundo sabe que todo artigo tem que ter uma revisão bibliográfica a fazer, a não ser que ele seja uma revisão sistemática da literatura, que é só a revisão bibliográfica. Talvez você nem precise colocar essa primeira fase aqui. Mas, porém, contudo, né, eu achei ótima a sua metodologia, seus mapas. Perfeito, perfeito. Você colocou a planta, o 3D, deu para analisar bem. Colocou todas as tabelas, né? Tudo dividinho, cada casa em tabela, né? Isso deu para entender bem, assim, a interpretação, todos os seus resultados. E muito relevante o resultado, porque você mostrou, né, que essa funciona para tantos ambientes, só não funcionou para 2, então dá para a gente aplicar isso em outras habitações, né, populares aí, outras construções. E o resultado é isso, né? Eu falei já renovação do ar por hora, e a conclusão aqui, faltou a conclusão do seu trabalho, tá bom? É só isso, mas parabéns. Obrigada. Tá bem legal o seu trabalho, eu gostei bastante do tema. Obrigada. Obrigada. Só isso é ótimo. Desculpa, não sei. Suave. Tá se engano da banca de doutorado. Obrigado, gente. Não, assina embaixo em tudo, né? Dando sequência. Dando sequência, convido a eu convido, então, a Alice Araújo Marques de Sá para a apresentação. Eu vou abrir aqui a apresentação da Alice. Ela está aqui. Dando sequência, Alice, você tem 15 minutos, fica à vontade para o tempo. Se você está baseando na contribuição. Olá, pessoal, boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença dos professores, membros da banca, também dos demais colegas que nos assistem hoje. Meu nome é Alice Araújo Marques de Sá e vou apresentar o meu trabalho intitulado Estudo de Casos Múltiplos sobre o Prólogo de Excelência em Biomimética Marinha. Então, a título de introdução, é importante relembrar que nós estamos passando um momento de grave crise ambiental, enfim, enfrentando cada vez mais os eventos climáticos extremos. Então, é imperativo que nós reformulemos os sistemas tanto produtivos quanto de consumo vigentes, buscando incorporar práticas de sustentabilidade e proteção ambiental. Então, principalmente o campo da arquitetura e do urbanismo são áreas que representam muitos impactos, né? Pois são campos que usam muitos materiais, muita energia para construir novos espaços. E então seria ideal que essa área repensasse algumas das suas práticas para integrar tecnologias em uma perspectiva interdisciplinar. E essa busca da sustentabilidade podia vir, inclusive, por meio da inspiração pela própria natureza. Um campo que é associado a essa inspiração natural é a biomimética, que é uma área associada a essa formulação de soluções funcionais a partir de um estudo de aspectos biológicos que inspiram inovações. Então, são investigadas, por exemplo, formas, processos, comportamentos de organismos e elementos de ecossistemas que podem ser transferidos por meio de abstrações e analogias para o campo criativo, nesse caso, para a arquitetura e urbanismo. E é uma área que representa um notável potencial para a sustentabilidade, para a regeneração, porque quando nós estudamos esses elementos biológicos, há muitos exemplos de multifuncionalidade, adaptabilidade, uso eficiente e econômico de materiais e energia. Muitos projetos biomiméticos também são respaldados por ferramentas dessa área específica,
Aqui eu trouxe as espirais biomiméticas, que são essas duas aqui à esquerda, e orienta essas etapas gerais do desenvolvimento de projetos nessa área, e que geralmente são complementadas por essa ferramenta do diagrama de princípios da vida, em que aqui observamos vários elementos que, enfim, fundamentam, né, os ecossistemas e tem um certo paralelo com o âmbito da sustentabilidade. Outra vertente que é bastante relacionada à sustentabilidade, arquitetura e urbanismo é, claramente, o bioclimatismo, né, que se preocupa em promover a qualidade ambiental, integrando aspectos da localidade, do clima, da topografia, enfim, materiais sustentáveis e preocupação com sistemas, né, de iluminação, ventilação natural, enfim, muitas estratégias relevantes para a produção dessa área. Então, tendo em vista essa introdução, o objetivo do presente trabalho foi analisar a aplicação de princípios biomiméticos e de sustentabilidade em projetos submetidos ao concurso arquitetônico para a construção do Polo de Excelência em Biomimética Marinha de Biarritz, na França. Esse contexto geográfico foi selecionado porque a França é um país que vem investindo bastante em pesquisa e desenvolvimento na área da biomimética, então foi considerado relevante para esse estudo. E aqui nós temos um diagrama assim, ilustrativo da metodologia adotada. Então, primeiramente, foi realizado um levantamento das informações em plataformas especializadas. Em seguida, foi realizada uma contextualização tanto dos requisitos do concurso quanto do local de implantação, né, desse projeto. Em seguida, foi realizada a descrição dos casos, né, dos projetos selecionados, que foram posteriormente analisados a partir da aplicação de um sistema de 12 categorias. Então, agora apresentarei os resultados. Então, com relação aos requisitos do concurso, estipulou-se que deveria ser um exemplo de arquitetura sustentável e regenerativa, e essa construção deveria ser um ambiente multifuncional, ou seja, haveria espaços designados para pesquisa, para ensino, salas para startups e empresas, e todas essas atividades seriam orientadas pela biomimética também. E essa edificação deveria também fornecer serviços ecossistêmicos e, para tanto, foi estipulado que fosse utilizada a etiquetagem do Living Building Challenge. O concurso recebeu um total de 33 candidaturas, 5 equipes foram finalistas, mas foi possível apenas localizar informações referentes a 4 desses projetos. Com relação às características do local, Biarritz é uma cidade de clima oceânico temperado, tem uma pluviosidade significativa ao longo de todo o ano. O lote selecionado está situado a 600 metros do mar, e ele era classificado originalmente como uma zona natural no plano de urbanismo local. Mas, enfim, durante todo o processo de urbanização, né, da cidade de Biarritz, essa área foi progressivamente circundada por várias edificações, vias, e ela sofreu algumas modificações antrópicas que fizeram com que houvesse uma redução, né, no suporte para a biodiversidade nessa região. Assim, o júri do concurso considerou, né, que seria necessário fazer uma compatibilização da legislação desse espaço para que fosse possível construir nessa região, desde que a edificação resultante fornecesse mais serviços ecossistêmicos do que aqueles que estavam, né, sendo oferecidos nessa configuração inicial. Então, aqui nós temos o lote. E agora apresentarei os casos. O primeiro caso é uma produção de Béchu & Associés. Ele é baseado principalmente na inspiração natural das zonas entre marés, né, que são zonas de rica biodiversidade, que passam por períodos alternados e submersos nas águas oceânicas. E temos também como inspiração as assídias, que são organismos que filtram a água do mar, né, quando estão nessa configuração adulta, eles são fixos. Então, os arquitetos propuseram essa alternativa aqui que nós podemos observar. E ela seria composta de uma cobertura que seria um grande wetland com tanques de fitobuturação. Haveria também espaços para a aquacultura. E esses espelhos d'água, enfim, essa camada de vegetação seria muito útil na prevenção dos alagamentos que acontecem normalmente nessa região. Também contribuiria na redução dos efeitos de ilha de calor. E uma característica interessante desse projeto seria que os arquitetos propuseram uma estimativa de desempenho associada à promoção desses serviços ecossistêmicos ao longo dos anos. Então, foi um diferencial dessa proposta. Aqui, o caso 2 de Rougerie Tangram utilizou 3 inspirações naturais principais. Primeiramente, a configuração morfológica das grutas subaquáticas, as esponjas marinhas, né, por sua resistência estrutural e, enfim, sua capacidade de filtragem de água. E as bactérias bioluminescentes seriam utilizadas, inclusive, em um sistema de iluminação natural noturno, que seria uma iluminação bem suave, que não, enfim, perturbaria as espécies locais. Então, temos a seguinte configuração.
E essa seria uma proposta que mesclaria, então, técnicas vernaculares, né, como, por exemplo, enfim, a alvenaria em bloco de terra comprimido, com esses recursos de inovação sustentável, por exemplo, essa iluminação bioluminescente. A proposta consiste também em um telhado verde com espécies nativas, e que seria um verdadeiro corredor ecológico. Tem uma proposta também de se fossem instalados ecodutos, caixas de nidificação, e também sistemas de gestão das águas pluviais, via fitodepuração. O terceiro caso de Patrick Arroachen, chamado de Ocean Start, se inspirou nas dunas oceânicas e nas ondas do mar. A seguinte configuração final foi proposta, e a inspiração, então, essa implantação seria semi-enterrada sob pilotis, e o paisagismo também seria uma continuidade, né, dessa biodiversidade pré-existente. E, enfim, uma parte interessante dessa proposta foi que houve um planejamento da reversibilidade no uso desses materiais de madeira, concreto e vidro. O quarto caso de Chartier, Dalix, Rio e Zéfico também se inspirou em dunas para essa configuração. Temos o seguinte resultado. E aqui é interessante observar que essa equipe propôs uma bioinspiração mais abrangente, inclusive no uso de outros materiais baseados na natureza, para outras partes, né, da edificação. Então, a fachada com elementos em madeira, revestimentos isolantes em celulose, materiais de piso também com resíduos de partículas de conchas, de moluscos. Enfim, foi uma outra abordagem também fundamentada pela biomimética marinha. E, novamente, né, um sistema de águas pluviais via fitodepuração e o suporte, né, para a biodiversidade, com instalação de ninhos para avifauna e para morcegos. Então, em seguida, foi feita a distribuição das principais características desses casos na seguinte tabela, né, das categorias. Então, aqui temos características de certificação ambiental, características biomiméticas, de serviços ecossistêmicos, passarei rapidamente, porque são muitas informações. E agora, resumindo esses resultados, então, foi possível observar que as equipes priorizaram a inspiração biomimética baseada no problema e também adotaram essa inspiração biomimética multinível, né? Então, especificamente, os casos 2 e 4 abrangeram os 3 níveis possíveis de inspiração biomimética, tanto forma, né, comportamento e ecossistema. Houve uma ênfase bem nítida na perspectiva ecossistêmica em todas as propostas. E essas sugestões de projetos também foram bastante coerentes, né, com o objetivo inicial. Então, todas se inspiraram em elementos oceânicos e integraram vários aspectos da ferramenta do diagrama de princípios da vida, sobretudo o caso 1, que focalizou a evolução para a sobrevivência nessa estimativa de desempenho ao longo dos anos, né? As propostas também incluíram vários aspectos de promoção de bem-estar e conforto, principalmente conforto térmico, luminoso, de qualidade do ar. Não foi possível identificar no relato dos autores elementos de conforto acústico, por exemplo, mas acredita-se que seriam soluções, né, que incorporariam uma multiplicidade de experiências biofílicas por essa proximidade, com o contato direto e indireto também com elementos naturais. Com relação aos serviços ecossistêmicos, acredita-se que o caso 1 e o caso 2 inseriram mais serviços ecossistêmicos de provisão e os serviços culturais de forma equilibrada nos 4 casos. E foi possível constatar uma certa confluência entre os princípios bioclimáticos e biomiméticos, principalmente na adoção de componentes do ecossistema e do clima locais, a sugestão de uso de materiais sustentáveis, a instalação de sistemas eficientes econômicos em energia e, principalmente, a criação de espaços que são compatíveis com a biodiversidade. Ainda nesse âmbito da arquitetura bioclimática, então, foram bastante priorizados sistemas de iluminação e ventilação naturais, e o caso 2 trouxe esse fator de inovação, né, da iluminação bioluminescente. Com relação à eficiência energética, muitos dos projetos salientaram aspectos do solo e dos telhados verdes como massa térmica para resfriamento, e também tentaram, né, propor edificações autossuficientes em energia, principalmente produzindo energia solar e geotérmica. Não houve menção de elementos de energia eólica. Todos os materiais, houve muitas preocupações com esse sentido, né? O uso de materiais sustentáveis, naturais, de baixa absorção solar. E o caso 3 foi o único que propôs a reversibilidade nesse uso. Também a questão da água era uma questão, né, preponderante nesse projeto, por causa do alto nível de pluviosidade dessa região. Então, as propostas integraram sistemas de armazenamento e filtragem via fitodepuração, e muitas delas sugeriram o retorno dessas águas filtradas, inclusive para o oceano. E o caso 1 e o caso 2 integraram elementos de água, né? Então, espelhos d'água, enfim, água corrente, como estratégia de resfriamento evaporativo.
E no que tange ao paisagismo, as propostas também sugeriram, né, mimetizar os ecossistemas circundantes, oferecendo mais suporte para a fauna, para os polinizadores, também variando essa tipologia vegetal, né, uma tipologia mais similar às dunas, à costa, e que seria progressivamente adensada para, enfim, se acelerar algumas configurações de floresta mais para dentro do terreno. E os casos 2 e casos 4 enfatizaram ainda, né, a instalação de aquedutos e caixas de identificação. Então, agora, tratando do resultado do concurso, o projeto vencedor foi o caso 3, do Patrick Arroachen, e, infelizmente, né, devido a vários entraves sociopolíticos na região, esse projeto acabou não sendo efetivado. Ele, na verdade, passou por um processo de realocação, então essa proposta vai ter que ser todo completamente adaptada ao novo contexto. E muitos autores, inclusive, comentaram, né, com relação a essa questão, e, enfim, eles ponderam, né, que essa dificuldade na implantação de alguns projetos biomiméticos não se deve necessariamente ao fato desses projetos serem bioinspirados, biomiméticos, mas sim ela está provavelmente relacionada a um contexto altamente competitivo, né, desses concursos arquitetônicos, possivelmente também a questões de qualidade, mas principalmente a questões de custo também, e a situação, enfim, da sociopolítica das regiões. Como são propostas que não vieram a ser materializadas, não é possível afirmar sobre a sustentabilidade, né, de cada uma delas. Só é possível ponderar também esse aspecto. Então, haveria uma necessidade, né, de verificar, acompanhar essa construção e verificar a materialização desses projetos, e, enfim, ponderando, né, sobre o ciclo de vida da edificação, o reaproveitamento dos materiais. E, enfim, para concluir um pouquinho, muitos autores também advertem, né, que é essencial que em projetos de arquitetura e urbanismo seja realizada uma compreensão aprofundada, né, dos princípios biológicos inspiradores, para que essa inspiração seja feita de forma adequada, e que, além disso, as equipes criativas também realizem uma análise crítica, né, desses projetos e desses elementos inspiradores, porque a natureza, embora muito interessante, não é perfeita, então ela opera segundo princípios evolutivos, então é necessário verificar se todas essas inspirações se adequam às demandas, enfim, humanas, né? E acredita-se que a metodologia adotada foi pertinente, ela permitiu identificar, analisar e comparar essa aplicação, né, de princípios biomiméticos e de sustentabilidade nessas propostas. A biomimética, de fato, agrega vários benefícios para a sustentabilidade e qualidade de vida, e ela revela aportes para a prática criativa, sobretudo em arquitetura e urbanismo, e, sobretudo, também em reabilitação ambiental. Mas também pode ser uma área bastante interessante no que diz respeito ao desenvolvimento de competências, também, por exemplo, de expressão gráfica, de aprendizado de modelagem digital, prototipagem rápida, compreensão de formas complexas. Então, acredito que seja uma área que ainda merece mais investigação nessa perspectiva, né, de projetos arquitetônicos. E sugere-se, como futuras pesquisas, que sejam adotados outros instrumentos para a coleta de dados e também que sejam realizadas pesquisas numa escala mais ampla, na escala urbanística, e também que sejam efetivadas propostas que abarquem a biodiversidade brasileira, sobretudo também estimulando o desenvolvimento em biomimética marinha, né, o estudo de outras espécies brasileiras, tendo em vista que a nossa costa é bastante vasta, né, e bastante rica em biodiversidade. Então, são essas as sugestões. E agradeço. Temos as referências que respaldaram o desenvolvimento desse projeto e agradeço muito pela atenção de todos. Excelente, o tem 15 minutos e 20 segundos. Essa sua voz doutora, eu vou entrar na sua voz de novo. Você está trabalhando na Netflix? Está perdendo dinheiro. Você já está documentando na biomimética, né? Tipo, eu tenho esse esforço. Audiobook. Banca, eu não sei tudo de lugar. Banca, pode falar. Fiquei emocionado. Fernanda. Parabéns, Alice, pelo trabalho. Obrigada. Eu confesso que, para mim, foi um texto bem novidade, porque eu só ouvia falar, né, vejo alguns posts, então, assim, realmente foi tudo bem novo para mim. E daí eu fiquei, né, pensando assim, eu gosto muito de bioconstrução, essa
coisa do bem viver e tal. E recentemente eu tenho buscado assim por pessoas que gostam de saber fazer as coisas que não necessariamente estudaram no banco da faculdade, né? E aí o seu trabalho, ele mostra muito isso, né? Que a gente, se a gente olhar para a natureza, a gente vai ver, né, soluções bem inteligentes para os problemas que a gente tem, né? Então, eu achei interessante que é uma abordagem assim de pensar, de sistematizar esse tipo de informação, né? Que tantos outros arquitetos aí vêm fazendo, né? Quando a gente olha para as estruturas do Frei Otto, né? O próprio Manual do Arquiteto Descalço, né? Com o Johan, que traz assim uma abordagem de você olha para a natureza te dá uma resposta em relação a sistemas estruturais, à construção, né? E aí essas informações que você traz mostra que a gente tem realmente, né, uma estrutura muito bem elaborada em relação à parte teórica, né? E aí que casa muito bem com essa temática abordada no Reabilita, né? Que traz todo um contexto assim de essa preocupação com o meio ambiente, lá desde o relatório, né, de Brundtland lá até os dias de hoje, é como se você tivesse um amadurecimento, né, desse tipo de abordagem e talvez assim dentro da academia com toda essa sistematização. E eu acho que é legal você trazer esse olhar crítico também de que beleza, né? Temos toda essa preocupação, né? Temos um país interessado nesse tema, mas até hoje, assim, né? O que foi construído que não vai trazer esses mesmos questionamentos, por exemplo, de um campus, por exemplo, que foi construído todo em concreto, que a gente sabe que é lindo, mas tem todos os seus problemas ambientais. Então, eu achei muito legal você trazer essa conclusão lúcida, porque, assim, acaba que é um tema recorrente e muito familiar a nós, que não foi sistematizado antes, e que agora foi sistematizado, né? E foi muito legal você trazer isso, porque eu sei que na França não é assim, a gente vai fazer esse prédio desse jeito e vamos fazer, vamos enquanto governo, né? As pessoas, elas são muito ativas, né? Enquanto cidadãos, então elas vão lá, se elas não gostaram, se elas veem alguma coisa que não é coerente, elas vão lá e não vai acontecer. Então, a gente tem vários casos, né, quando a gente estuda história da arquitetura, de edifícios que não foram construídos em tal local, ou que foram construídos depois, né, porque tem muita essa conversa com o urbano. E aí, quando você faz essa relação de bioclimatismo, biomimetismo, sustentabilidade, a gente estava conversando aqui, é muita informação. Você consegue... Quando eu estava lendo o seu texto, eu falei, gente, mas parece que eu já li aqui 50 páginas, e eu tinha lido 6 páginas, né? Então, eu achei muito mágico a maneira como você colocou esse tanto de informação, né? Foi um texto bem escrito, eu ia lá, olhava as referências, dava uma olhadinha ali nas referências para saber se, nossa, isso aqui tudo coube em 20 páginas com referência. Eu acho um texto muito denso, né? E você trouxe todos os projetos finalistas para essa análise comparativa. Então, assim, eu achei bem corajoso da sua parte fazer toda essa análise. E, assim, é interessante a gente trazer esse olhar do comparativo e de ver que a gente ainda não tem tantas propostas, mas eu penso assim que contextualizam, né? Porque assim, eu não conheço essa região, né? Biarritz, na França. Mas, por exemplo, quando eu lembro do ganhador do prêmio Pritzker lá, o Queré, que eu vejo os projetos dele, tem a ver com o lugar. Então, assim, por mais que foi lá o biomimetismo, toda essa preocupação de sustentabilidade e bioclimatismo, eu senti falta, eu não sei se você teve esse olhar, de pensar o que é local, né? O que a professora Marta ensina para a gente lá do gênios lote do lugar. Não tem, continua sendo essa arquitetura internacional, continua sendo como se fosse assim, não mais do mesmo, mas tem essa coisa de isso aqui poderia estar em qualquer lugar, né? Então eu acho que o primeiro projeto que você mostra, né, esse contexto assim, é um terreno perto do mar, né? Então eu tenho o meu biomimetismo, ele é voltado para a vida marinha, e aí o primeiro projeto, eu acho que é o mais coerente em relação a isso, mas assim, talvez esse olhar, né? Os concursos, às vezes eu nem saí da minha casa para poder participar do concurso, eu nem fui lá nesse lugar, né? E aí esses projetos, eles acabam talvez pecando nesse lado, né? É um projeto virtual, né? É um projeto virtual. Até fiquei pensando assim, nossa, gente,
o trabalho da Alice, se você pegar uma inteligência artificial e colocar todas essas informações aqui, vai dar uns projetos incríveis, né? Porque assim, eu já fico imaginando assim, então vai ter um biomimetismo da fauna do Cerrado, vai ter um biomimetismo da flora do Cerrado. Olha o tanto de coisas que trazem, né? Mas aí entra nesse aspecto, assim, né, enquanto eu sou moradora desse lugar, né? O que tem de representatividade, né? Então, acho que foi muito bacana você trazer essas análises, né? E aí lembrar desse aspecto, né? Das pessoas que vão morar, as pessoas se identificaram com o lugar, né? Tem essa conexão com o histórico, que eu acho que é onde a maioria das vezes os concursos pecam nisso, né? De considerar ali o talento daquele lugar, né? Seja o talento atual, essa coisa mais ancestral, né? Então, eu gostei muito dessa viagem que foi o assunto, né? E fico feliz de saber que no Reabilita sempre tem, né, esse pessoal que traz essas informações para a gente poder se atualizar. E assim, eu achei realmente, acho que o Caio falou tudo, a voz que a gente gosta de ficar ouvindo, né? Poderia ser um podcast. Tal. E se apresentou muito bem, então uma apresentação assim que eu fiquei muito envolvida, você vende muito bem a ideia do biomimetismo, e eu gostei da maneira como você colocou lá. É muito assunto, eu achei que foi muito assunto. Talvez se você tivesse falado só bioclimatismo e biomimetismo, nossa, já dava muito assunto, porque você tinha muitas imagens, você tinha, né, teve acesso às informações. Se você tivesse feito esses dois recortes, tal, e aí uma abordagem que é mais que tem tudo a ver, né, com arquitetura e urbanismo, que é essa coisa da antropologia, da história. Então, assim, essa parte antropológica, histórica, bioclimatismo e biomimetismo. Acho que já daria muito. É uma outra pesquisa. Por conta. Então, e quando a gente imagina a França, né, quando tem toda essa história, né, do eurocentrismo, e a gente tem vários aspectos, assim, que a França é a referência, né? É o berço cultural da humanidade, né? Pela visão eurocentrista. Quando a gente imagina isso, e um projeto, né, dessa relevância, vale a pena trazer, né, essas abordagens desse contexto, porque eles valorizam muito a história, e aí, de repente, para futuras pesquisas, pela maneira como você apresentou, pela maneira como você escreveu, dá para a gente perceber que é uma pessoa que gosta de estudar, gosta de ler, e aí, de repente, trazer essa abordagem, sabe, das pessoas, desse olhar, desse pertencimento, dessa ancestralidade, que aí eu acho que entra para uma área que às vezes ainda nem foi explorada, né, de trazer esse aspecto mais inédito para o mestrado, para o doutorado, enfim. E de repente trazer mais foco, né? Esse artigo ele é interessante porque ele é bastante informativo, e aí eu achei muita informação nessa parte densa, assim, de 5 análises comparativas e tantos aspectos a serem ponderados, né? Mas, assim, tá um trabalho incrível, parabéns. Eu quero agradecer as considerações, gostei da sugestão da pesquisa, agora fiquei empolgada. Olha, parabéns, Alice. Seu tema é bem, como eu vou falar, único. Assim, eu nunca peguei uma pesquisa, já fui em banca várias vezes, mas eu nunca peguei uma pesquisa assim com esse tema. Confesso que foi inovador, eu fui até pesquisar sobre, né, para poder acompanhar aqui o seu trabalho, sua apresentação lá, que biomédico busca inovações baseadas na natureza para resolver os problemas da humanidade, né? Aí você relacionou ele à arquitetura, pegou 5 estudos de casa e fez. Eu achei esse um texto ótimo. Eu não tenho observações para fazer sobre o seu texto. Ele está muito bem estruturado, muito bem referenciado, muito bem embasado. E assim, eu percebo que você é formanda nova agora, recém-formada, né? No mestrado, na verdade. Então, você vai falar, gente, isso aqui é uma pesquisa de mestrado, mas vai para mestrado, professor, mestrado, porque isso está muito bom. Gente, está muito bom, muito completo, assim. E até eu estava comentando com a Fernanda, que ela também falou, né? Eu vou até ser meio repetitiva nessa parte, porque é muita informação. Eu acho que você trabalhou muita coisa com o artigo, assim, sabe, de TC. Eu trabalharia ou só biomimética, ou só bioclimatismo, ou só sustentabilidade. Você colocou muita coisa, assim, eu falei, meu Deus do céu, tem muita informação aqui. Mas
um ótimo artigo. Eu concordo, ficou um pouco denso. Ficou. No final das contas. Aí tem uns parágrafos que estão enormes aqui, assim, eu falei, não, acho que dá para dar uma enxugadinha, assim. Dá sim. Dá para dar uma enxugadinha, porque assim eu percebo que você é bem, a sua linguagem é bem culta, você fala muito bem, você tem um vocabulário enriquecido. E assim, você usou termos, alguns termos, isso aqui, você usou algum termo, eu trocaria os termos porque estão mais difíceis, por exemplo, coadunando o seu contexto da implantação, sabe, não precisa, tá? Pode ser mais. Pode ser mais simples. Eu sei que você essa parte você é muito boa, mas dá para trocar algumas coisas. Eu não tenho o que falar mesmo. Eu acho que está excelente. Não tenho observações. Só sobre assim, ele está bem estruturado, mas menos texto, um pouco assim, sabe? Tá muito demais, assim, muita informação. Beleza. Mas foi ótimo, parabéns. Só isso que eu tenho a fazer. Deixei para a professora Fernanda falar dessa vez. Obrigada. Eu agradeço pelas sugestões. Um comentário final? Não, estou muito feliz aí com as possibilidades de pesquisa também que vocês sugeriram. Eu vou dar uma enxugadinha depois, se for possível. Inclusive, a gente vai ter oportunidade para dar uma mexida nesse texto. Sim, conversa com o seu orientador que dá uma armadinha. Não tem muito o que arrumar aqui, né? A gente vai ter uma reunião interna de coordenação, a gente vai só anunciar ainda as mudanças assim. A gente tem uma série de iniciativas, né? O livro de melhores artigos, vai ter, enfim, os análises com os resumos, a gente vai falar sobre isso internamente. A gente vai divulgar semana que vem as novidades encerradas. Porque não acaba, vocês viram, a Reabilita 10 acabou agora, então tem um tempo ainda para a gente lecturar, né, fazer as divulgações de a produção científica e a divulgação científica. Tá? Agradeço muito a banca, a Fernanda e a Regiane, foi ótimo. Queria tirar uma foto, Giovana, você, a banca, e a Marília está esperando uma foto aqui online. Ah, é? Tô aqui. Tô aqui. Liga a sua câmera. Ah, tá aberta, tá aberta. Tô te vendo. Agora. Ficamos duas de cá. Alguém tira a foto? Ou vamos passar para lá? Ele aparece? Mas calma. Vocês me falam quando é para sorrir. Eu não tô vendo nada. Qual que a gente olha? Sorri, Marília. Tirar só. Dá uma olhada? Não, tira mais uma só eu orientando. Aqui. Marília. Cortando Marília. Não. Obrigado, gente. Obrigado, Marília. Encerrar aqui a reunião. Tchau. Obrigada, Marília. gente. Tchau, tchau.